Bem-vindos à aula 3. Na 2 a gente falou de investimento, que é um tipo de gasto, que junto com custo e despesas completam todos os gastos que a gente tem numa empresa. Tem os impostos também. A gente vai falar agora de custos, tá? O custo é super importante porque é a partir dele que você vai fazer a precificação. Aquele primeiro nível de lucratividade que a gente falou, então para eu ter lucro lá na ponta, eu preciso vir tendo lucro ao longo do processo. Então eu tenho que ter lucro na comercialização, para depois ter lucro no meu negócio, para lá na ponta ter lucro na empresa, tá? E tudo começa pelo custo. Os custos eles estão diretamente relacionados ao que você faz. Então se você tem um restaurante que vende comida, bebida e sobremesa, tudo para fazer a comida, para servir para o cliente, para servir a bebida, para preparar a sobremesa, a gente está falando de custo. Tudo que não diz respeito ao produto ou serviço que você vende é outra coisa. É despesa e a gente vai falar depois. Agora é custo, tá? Então, os custos, ele tem por natureza ser variável. Tá, Rosângela, o que isso quer dizer? Não quer dizer que ele nunca seja fixo, nós temos custos fixos, como a gente vai falar aqui. Mas quando eu digo que a natureza dele é ser variável, é que ele cresce na medida que as suas vendas crescem. Para quem não trabalha com comércio ou com serviço, trabalha com indústria, por exemplo, ele cresce na medida que a sua produção cresce. Então, ele tem uma variação que é natural dele em função de volume de produção ou de volume de vendas, tá? E é o que você está pensando mesmo. Custo é bom. O custo, se ele está crescendo, desde que o seu preço esteja correto, é porque o seu negócio está indo bem. Eu estou vendendo mais, estou produzindo mais. E supondo que eu estou produzindo mais, porque tem mais demanda, mais gente querendo comprar o que eu vendo. Então, quando o custo sobe, a gente tem que comemorar. Se ele estiver certo, a gente tem que comemorar. Tá? Bom, então ele tem por natureza ser variável. Entretanto, existem custos fixos e custos variáveis. Antes da gente entrar no fixo e no variável, deixa eu dar alguns exemplos para você. Vamos pegar aquele nosso pequeno restaurante de novo, que a gente está usando desde a aula 1, tá? Ele trabalha com vendas de pratos executivos, bebidas e sobremesas. Vamos considerar uma refeição onde o cliente comprou um bife a cavalo, eu adoro, com arroz e fritas, um refrigerante e um sorvete. Esse sorvete é pronto, simplificou lá para a cozinha, sobremesa, e a bebida também não escolheu um suco, escolheu um refrigerante, então facilita também. Bom, aí o prato de bife a cavalo implica em custos com a carne, com o ovo, com o arroz, com as batatas. Os temperos, que a gente chama de insumos. Então, uma coisa é o ingrediente, outra coisa é o insumo. Então, de insumo eu tenho os óleos para fritar a batata, eu tenho os temperos que vão na carne e no arroz. Eu tenho a cozinheira, muito importante, que é a mão de obra direta, é quem está fazendo o que o cliente vai receber. Nós temos o próprio refrigerante e o sorvete, que eu tenho que comprar, né, antes de vender. Tem o serviço de gelar, que eu não citei aqui, mas existe também. E tenho, por exemplo, energia elétrica para sustentar a fritadeira que está fritando isso tudo. Exaustor do fogão e por aí vai, tá? Isso são exemplos de custos, portanto. Joia? Por que isso é relevante? Se eu não entendo quais custos que eu tenho no meu negócio, eu não consigo precificar. Eu preciso entender o que compõe o que eu estou vendendo, tá? Em geral, a precificação sempre vai ter, no caso do restaurante, ingredientes, no caso de prestação de serviço, as horas, ou do cabeleireiro, ou do consultor, como é o caso da minha empresa. Você tem as horas de quem está trabalhando ali no negócio para entregar o que o cliente comprou, porque lembra, custo está diretamente relacionado ao que você entrega para o cliente, tá? Então eu sempre vou ter ali os gastos maiores, as compras maiores, que a gente chama equipamentos, os ingredientes aqui no caso do restaurante, se fosse uma escola, as apostilas, né? E por aí vai. Os insumos, em qualquer que seja o negócio, existe. Na cozinha vai ter tempero, na escola vai ter lápis borracha. Então, os insumos são aqueles itens um pouco menor, que depois a gente vai fazer algum tipo de critério de rateio, porque você não tem um para cada prato, no caso aqui do restaurante, né? Você compra uma quantia de temperos e calcula para quantos pratos dá e rateia isso,
tá? Muitos negócios têm ainda a questão logística, né? Como que isso chega no cliente depois. Então, o chegar pode ser através de transportadora, mas pode chegar pelas mãos do garçom também, ok? Então, a gente sempre vai ter mão de obra, serviços de terceiros, os insumos e as compras maiores, né? Seja porque eu vou revender, comprei a coca, vou revender, ou, por exemplo, num ateliê de costura, eu tenho um tecido que, somado à linha e o meu trabalho, eu vou transformar num vestido, ok? Então, isso são custos, exemplos de custos. Rosângela, você disse que os custos são variáveis, e agora você vem com essa de custos fixos? Veja bem, eu não disse que eles são variáveis, eu disse que a natureza dele é variar. Isso é uma confusão que a gente faz. A gente tende a achar que o variável é porque o valor varia, né? Então, conta de luz, eu paguei R$100 esse mês passado eu paguei 150, então é variável. Não! O que determina ser variável é se ele vai variar em função do volume de vendas ou de produção. Ok? E isso o custo faz. Ele varia. Quanto mais você vende, mais pratos de bife a cavalo você vende, mais carne você tem que comprar, mais ovos você tem que comprar. Ok? Entretanto, tem uma quantia de pratos de bife a cavalo que a nossa cozinheira pode fazer dentro de um mês. Então, até que a gente atinja esse limite, a cozinheira pode atender dentro de um mês, o custo que eu tenho com a cozinheira é um custo que é fixo. Tem a ver com o produto, por isso é custo. Mas ele é fixo até um certo ponto. À medida que o negócio crescer, evidentemente, a gente vai ter que ter mais uma cozinheira. Mas ele fica bastante tempo como fixo, ok? Mas junto com os custos variáveis, eles somam os custos, que vão variar conforme o seu volume de vendas. Assim esperamos. A gente quer sempre que o custo certo cresça, porque custo gera receita. Pois bem, falamos que então os custos são fixos e são variáveis. Eu trouxe aqui alguns exemplos ainda seguindo com o nosso restaurante, tá? Eu dei alguns exemplos mais gerais agora há pouco, mas para a gente não perder a linha de raciocínio, eu vou trazer para o caso do restaurante. De tudo aquilo que a gente falou na aula anterior, que eram custos, olha como a gente divide. Os fixos, a cozinheira, mais a energia elétrica, certo? Porque ambos, evidente que tem um limite, vai chegar uma hora, eles vão ter que ser aumentados, a conta de luz vai subir, vou precisar de mais uma cozinheira ou de um assistente, mas até um limite de vendas, eles ficam fixos, tá? E quais são os variáveis? Esse não tem jeito, quanto mais pratos eu vendo, mais desses itens eu preciso ter. Então, carne, ovos, arroz, as batatas, que são os ingredientes, são variáveis. Os temperos, variáveis. Refrigerante, sorvete, variáveis. Quanto mais eu vender, mais disso eu vou precisar. Rosângela, muito bem, mas eu vou somar isso tudo no meu preço depois. Independente dele ser variável ou ele ser fixo, é tudo custo. Eu já entendi que você quer que separe custo de investimento. Mas por que eu tenho que separar se é fixo de variável? Porque assim você determina o risco operacional do seu negócio. Quanto mais itens variáveis você tiver, menos risco o seu negócio corre. Vou repetir porque é importante pra caramba isso. Quanto mais custos variáveis você tiver, menor o risco para o seu negócio. Porque se você tiver um problema de queda no seu volume de vendas, você deixa de comprar esses aqui. Esse aqui não, ok? Pandemia, estamos passando agora, tudo fechado, não pode abrir, ok? Esse aqui você parou de comprar, esse aqui não, ok? Então você precisa saber como que o seu custo está composto, de qual percentual de variável, qual percentual de fixo, e tentar administrar de forma a transformar o máximo de fixo em variável, porque você fica menos exposto às coisas que você não controla. O que você não controla? Você não controla o mercado. Né? O quanto você vende é sim resultado do seu esforço de venda, mas é também o mercado querendo comprar, podendo comprar, né? A gente está agora com o mercado retraído, se quer comprar, mas não pode, ninguém pode sair na rua, ok? Então, vamos focar em ter mais custos variáveis nos nossos negócios, menos risco para o negócio, joia? E é por isso que essa informação é relevante.